Oi, gente. Então, aqui estamos vendo sobre as características da globalização. O que são as características da globalização? Vamos começar primeiro pelo capital e a tecnologia, que é um pilar dela, né? Da globalização. O que acontece? Todo país que tem um capital e uma tecnologia basicamente domina o mundo, economicamente falando. Ou seja, o Brasil, por mais que ele tenha capital, ele tem minimamente a tecnologia. Porém, países que têm capital como Estados Unidos, Japão e como é o nome? E China, eles praticamente são eles que dominam tudo. Em resumo é isso. Próximo, consumo. Consumo é o quê? Consumo é o ato de consumir, ou seja, você sempre nacionais, o que elas fazem? Elas trabalham no mundo inteiro para vender produtos e sempre lucrar. Como por exemplo, o McDonald's, Microsoft, Sony, são empresas multinacionais multinacionais que estão sempre trabalhando e vendendo serviços e produtos para conseguir lucros e mais lucros. E elas sempre colocam suas fábricas, principalmente em países subdesenvolvidos, porque gera mais lucros do que em países desenvolvidos, porque países subdesenvolvidos têm mão de obra mais barata. E é isso. E dá pra fazer essas estatais do Estado serem privadas. Ou seja, é que nem você pegar os Correios e vender para alguém. Aí não vai ser mais os Correios que era do Estado, não vão ser mais do Estado, vão ser só uma pessoa, a pessoa que comprou. Arrocho salarial é quando você pega e diminui os direitos do trabalhador. Estado mínimo. Opa, esqueci de fazer até um desenho aqui, ó. Estado mínimo é quando o Estado ele vai trabalhar minimamente no governo, economicamente, principalmente. Transnacionais são aquelas são empresas, são multinacionais, são mais conhecidas por esse nome, multinacionais. As multinacionais sempre, você come aquele lanche do McDonald's, você está tipo sempre gastando, gastando e gastando por aquele tênis novo, por tudo que você faz. Formação dos blocos econômicos é o que? É como por exemplo a União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico. O Mercosul é um bloco econômico. Só que a diferença, por exemplo, da União Europeia para o Mercosul é o fato da União Europeia usar uma moeda só, que é a única de todas que usa só uma moeda. Próxima. Internacionalização dos fluxos capitais é a ampliação desses fluxos. Agora, neoliberalismo é a releitura do liberalismo clássico. Eles pegam o liberalismo e o que acontece? Quais são as características? A privatização, você tirar do Estado e Para que serve? Serve para jovens pessoas, assim, mas eu pus jovens porque mais jovens fazem intercâmbio, que já conhece a marca, para que serve. Então, meio. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as empresas multinacionais. O que são as empresas multinacionais? São empresas com sedes de países ricos que espalham suas filiais pelo mundo. Quais são? Tem várias assim, eu botei algumas aqui. Eu dei exemplo da Nike, McDonald's, Colgate, Pepsi. Globalização é o processo de aproximação entre diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, ou seja, o ambiente econômico, ou social, cultural ou político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre países. No vídeo aula de hoje vamos aprender sobre imigração e emigração. Bom,
Na imigração, é uma pessoa que entra em um país, ou seja, o país acolhe esta pessoa. Já na emigração, esta pessoa ela deixa o seu local de origem e imigra para outro local. Então podemos dar como exemplo uma pessoa, um brasileiro que se ausenta para trabalhar por um longo período de tempo nos Estados Unidos. Ao olhar do Brasil, ele é um emigrante, porque ele está no Brasil, porém foi para os Estados Unidos. Ao olhar dos Estados Unidos, esta pessoa é um imigrante. Geralmente, um imigrante ele entra num país para ter uma melhor qualidade de vida, dentre outras coisas. Qualidade de vida, trabalhos e etc. Obrigado. O turismo no Brasil. O turismo vem crescendo nos últimos anos e já representa 3,6% do PIB brasileiro. Mesmo assim, ainda há um enorme potencial a ser explorado. As belezas naturais do país, como as praias do Nordeste, ensolaradas durante praticamente o ano todo, o Rio de Janeiro, o Pantanal, entre outros locais, sem dúvidas atraem turistas estrangeiros e nacionais. O turismo nacional não é feito somente por aqueles que viajam por lazer, mas também pelos que praticam o turismo de negócio, ou seja, pelos que se deslocam a trabalho. Dos estrangeiros que vêm ao Brasil, metade deles visitam o país para negócio e a outra metade para lazer. Os principais impactos da globalização. O mundo passou a ser visto como uma referência para a obtenção de mercados, locais de investimento e fontes de matérias-primas, foi conduzindo a globalização da informação e dos padrões culturais de consumo às mesmas marcas em todo o mundo, por exemplo, McDonald's, Burger King, ocasionou a perda de empregos no primeiro mundo, que é contrapartida de criação de postos de trabalho em países em desenvolvimento. E a globalização não beneficia a todos de uma maneira uniforme. Uns ganham menos, outros mais, outros perdem e exigem-se menores custos de produção e maior tecnologia. E a mão de obra menos qualificada é descartada.